Emiliano, ¿se escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Le comento que tenemos traducción simultánea en esta reunión. Le pido que abajo, en la pantalla de Zoom, va a haber un icono hacia la derecha que dice interpretación de idiomas. Si puede seleccionar el canal de español, por favor, vamos a hacer la traducción del portugués al español, español, portugués. ¿Ya logró encontrar el canal de español? Interpretación, perfecto. Pongo español. Pon español. Castellano, perfecto. Ok. Gracias. Oi, Emílio. Felipe, da assessoria de imprensa do Amazon Prime Video. Você vai falar agora com o Gabriel Leone e o Flávio Tolesani. São os dois protagonistas de Dom. A entrevista dura 10 minutos. Perfecto. Vou pedir para você ficar de olho no chat do lado, pois a gente vai falando quando faltarem 5 minutos e 2 minutos para encerrar a entrevista, tá ok? Podemos começar. Ok. Flavio, quería preguntarle, ¿qué pasa por la mente de un defensor de la ley como Víctor cuando en la guerra contra el crimen la víctima más grave es la familia? Olá, Emílio. Ótima pergunta. É exatamente, acho que é o tema central do conflito, do dilema desse personagem, né? Acho que intensifica em muito o que ele está passando, o que ele passa ali. Por isso, provavelmente, querer contar essa história. Quando o Vítor original quis contar essa história, o Vítor real. Ele passou grande parte da vida nessa guerra, nessa luta contra o tráfico. E depois de um tempo, ele já frustrado e decepcionado, vendo que a guerra era praticamente perdida, porque os agentes que deveriam estar com ele não estavam e a corrupção já estava tão enraizada que era impraticável continuar. E o jeito que também a escolha do Estado de combate ao tráfico de droga, à venda ilegal, através da bala, da violência, não resultaria em bons frutos. Então, já muito frustrado com isso, ele ainda tem o filho levado para esse meio, para a dependência química, e ainda depois disso, para o crime. Então, acho que essa distância enorme entre o desejo dele de vida como um cidadão e como pai, e o resultado disso no filho, é que chega nesse grande conflito que é a série, em grande parte dela, né, da relação do Vítor com o filho. Então, acho que desde quando o Breno, que é o diretor, que a gente se reuniu e ele me contou essa história, ficou muito claro a profundidade da questão a ser resolvida nessa série, que é esse pai e esse filho. Bien. Esta pregunta es para Gabriel Leone y quería consultarte, ¿qué lo llevó a Pedro a dejar una vida acomodada y sumergirse en el mundo de la cocaína? Olha, é difícil de precisar essa informação, né? Porque ele começou a se envolver com a droga muito jovem ainda, menor de idade, né? Para ser mais preciso. Então, assim, eu acho que a série, inclusive, levanta um pouco essa questão de ser muito complicado de você apontar culpado. Até porque não adianta nada de você achar um culpado, né, diante da situação que já está. Eu acho que mais do que nunca, mais importante do que julgar ou achar um culpado, quem foi o responsável, até porque isso, ele era menor de idade, então é muito delicado de você julgar uma escolha, né, enfim, de uma criança inconsequente que talvez nem tivesse noção. Naquela época, nos anos 90, onde você, imagina, não tinha talvez uma informação tão disseminada quanto hoje em dia. Então, eu acho que, mais do que isso, eu acho que a série funciona mais do que pela busca do culpado, mais como um alerta, mais como uma reflexão a respeito do tema, do perigo, do que causa, da destruição que pode causar, tanto para o usuário quanto para a família. Então, eu acho que esse foco do alerta é mais interessante do que o foco do culpado, né?
Flavio, esta pregunta es para usted y si Gabriel la quiere contestar también, por favor. ¿Dónde está el bien y dónde está el mal cuando son padre e hijo los que se enfrentan en Dom? Emílio, eu acho que entra. Eu acho que, vamos falar da série, a questão que foi muito clara para a gente, e que acho que o Gabriel passou um pouco por isso agora, é que a gente fugiu muito desses maniqueísmos, não tem lado certo, lado errado, não tem bem e mal, não. Cada acontecimento é um acontecimento, e se a gente fosse falar de bem e mal, a gente já estaria determinando, inclusive, culpados, né? Eu acho que é tudo muito complexo para determinar isso aí. E é claro que individualmente cada personagem, cada pessoa vai ter a sua retrospectiva de vida, e aí sim a pessoa pode individualmente procurar a sua responsabilidade em alguns atos. Mas a gente, acho que muito claramente fugiu disso e só expôs. Mas dentro disso aí tem uma fala que eu sempre coloco quando diz respeito, que é uma fala do Vitor da série, que é: a gente leva uma vida inteira para saber se acertou ou se errou. E acho que ele está falando isso de um jeito muito simples e não falando de culpa e de quem é culpado e de quem não é. É que a gente, de fato, precisa evoluir, precisa entender o que a gente podia ter feito de diferente. Uma outra que ele fala, que acho que tem mais a ver com a pergunta anterior até, eu passei a vida, uma coisa assim, eu passei a vida tentando salvar o filho dos outros e esqueci o meu próprio filho. Então, em nenhum momento eu sinto isso com um tom de se culpar, e sim de uma análise de como é que os fatos se deram. Então, acho que não tem bem e mal, não. Mi última pregunta es, ¿cuál es el mensaje que da Dom? Eu acho que é um resumo do nosso papo todo aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem um pano de fundo que é a realidade social do Rio de Janeiro, que se espelha em muitos países da América Latina, inclusive. E é interessante porque a gente faz uma linha desde os anos 70 até os anos 2000, e se eu puder aqui, eu estendo ela até os dias de hoje, algo que a gente vive na realidade de hoje, porque infelizmente nada mudou. Então você vê desde a chegada da cocaína e todas as transformações que aconteceram geograficamente no espaço das favelas, das comunidades, no Rio de Janeiro como um todo, a ação policial, a omissão do governo, enfim. Então acho que tem esse pano de fundo muito interessante, um retrato, um recorte da história política e social do Rio de Janeiro. E eu acho que, acima de tudo, como a gente falou, assim, é uma análise de um núcleo familiar, sem julgamento, né? E pelo contrário, como o Flávio falou, com erros e acertos, com escolhas tomadas e suas consequências, e isso tudo gerando reflexões para as pessoas que assistirem, né? Eu acredito que as reações no sentido de se identificar com algum momento específico ou com alguma coisa, ou mais com um personagem ou mais com o outro, vai variar muito de pessoa para pessoa, justamente por isso, porque a série não aponta, como a gente falou, o bem ou o mal, ou o culpado e a vítima. Pelo contrário, a série está expondo os problemas e deixando isso em aberto, né? Alertando para os problemas, provocando reflexão, mas sem botar um ponto final na história, né? Porque é muito complexo. Gabriel y Flavio, muchísimas gracias. Un placer, un honor haberlos entrevistado y muchas gracias. Obrigado, Emílio. Prazer é meu. Obrigado, Emílio. Prazer.